Eu tenho um colega da imprensa que vai anotar tudo bem lindamente para a gente divulgar os dados. Tem mais universitários aqui? Você é bonitinha, cara de universitário, olha que lindo. Pronto. Você é universitário também, estudante? E a galera ali atrás é de design? São curiosos compradores? Bacana. E vocês aqui estão estudantes também? Curioso? Ótimo. Muito bom. Então, prazer, gente. Que bom que vocês estão aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho desse universo aí de design no campo da exportação. Aqui é só uma imagem da agência, tá? Eu trabalho na Agência Brasileira de Exportações. Ela é uma agência vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. E a gente faz um trabalho lá muito bacana com as empresas que têm o desejo de exportar, né? Estão se preparando para exportar. E a gente traz o design para esse universo do produto brasileiro, de forma que esse produto possa entrar no mercado internacional com condições, né, de competir com o produto internacional. A gente pensa aqui que alguns países europeus, Alemanha, se a gente pensar Japão é uma coisa incrível. Eles têm um design lá em absolutamente tudo, até no preparo da comida tem design. E a gente precisa estar preparado para isso, né? Então, aqui é uma imagem da agência. E aí é o que eu vou falar. Eu vou falar desses dois dimensões, né? A dimensão exportação e a dimensão do design, né? A gente pensa muito design, se a gente dá uma volta aqui, eu já dei, tem coisas interessantíssimas, muito bonitas, muito esteticamente muito agradável aos olhos, né? Diferente, moderno. Mas se a gente pensar o design, na verdade, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui ao longo da palestra, o design, ele está em tudo, porque design é inovação. E entre essas duas palavras aqui, design e exportação, a gente tem um mundo de oportunidade. Oportunidade para quem vai se formar e vai entrar nesse campo de trabalho, tem muita oportunidade para vocês. Tem oportunidade para as empresas que já estão constituídas e já são empresas aí, às vezes, consolidadas no mercado e que podem ter novos clientes se ela pensar que ela precisa ter uma visão bem mais ampla do design em termos culturais, em termos de outros países. E a gente tem também oportunidades enormes para as empresas brasileiras. Qualquer tipo de empresa, de qualquer produto vale ter design e faz todo um diferencial. E eu vou mostrar isso para vocês ao longo da palestra, porque a gente tem aqui um ponto que eu acho bastante válido, que é a questão, quando a gente pensa na economicidade de um produto. Eu tenho certeza que ao longo desses dias, desses 4 dias, a gente teve vários palestrantes que vieram aqui e com palestrantes com muito conhecimento e falaram muito sobre isso. Então a gente pensar o design sempre nas questões de ele vai atender o desejo do consumidor, mas ele pode atender também, que é o que eu vou falar, o lado do empresário. Porque o design, como ele é inovação, design é inovação, a gente vai sempre pensar que o design ele pode trazer uma economicidade para o produto em diferentes aspectos, tá? E isso para o empresário faz toda a diferença, principalmente se esse empresário está pensando em exportar. Então, trazer um diferencial é importante, mas adaptar o produto para uma outra cultura é fundamental também. E é isso que a gente faz no nosso trabalho lá com as empresas brasileiras, que é, você quer exportar um produto, já pensou em design? Geralmente o empresário brasileiro não pensa em design. E eu não estou dizendo um empresário brasileiro do Centro-Sul, que é um empresário mais globalizado, que é um empresário que já pensa, ele vê o produto internacional chegando aqui e ele também tem essa condição de levar o produto dele para o mercado internacional. Mas quando a gente vai um pouco para a região sul e principalmente para a região norte e nordeste, o empresário não conhece design, ele não pensa, o design é um investimento que está muito longe no universo dele de necessidades e da capacidade dele de investir. Então a gente traz essa discussão do design para esse empresário, para ele pensar, por exemplo, que a gente tem um exemplo que é muito bacana, de uma empresa que faz parte do projeto, e é uma grande empresa brasileira que exporta caminhões e ônibus. E ela exporta muito para a África e para o Oriente Médio.
são países muito quentes, temperaturas muito altas, principalmente o Oriente Médio. E essa empresa, ela queria fazer, ela precisava melhorar no motor do caminhão toda a tubulação do motor, para que ela tivesse uma ventilação melhor. Então ele estava pensando na ventilação, na tubulação de ventilar o motor. Isso é design. Essa empresa entrou para o projeto, ela com um consultor, eles pensaram o problema, qual é o problema, aonde que eu vou achar a solução para esse problema. Então fizeram um briefing, contrataram um escritório de design e esse escritório de design começou a trabalhar partes internas do motor do caminhão para melhorar a ventilação desse caminhão e ele ter menos problemas lá onde ele estava exportando e que estava trazendo uma série de riscos, danos ao motor do caminhão. Então esse é um exemplo. Por isso que eu digo muitas vezes que o design, a gente tem que pensar design e design thinking, porque o design thinking a gente pensa o problema, a gente faz questões, formulamos questões. E ao formular questões, a gente, quando começa a formular as questões certas, a gente consegue resolver o problema. Então, muito do que eu vou falar aqui e apresentar para vocês tem muito a ver com isso, com o pensar o problema, buscar uma solução no campo do design, que tem tudo a ver com inovação. Então, só para vocês entenderem aqui, para eu poder me localizar nesse universo aí, para vocês de quem eu sou e do trabalho que a gente faz, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a sede é em Brasília, a gente tem escritório em São Paulo e tem escritórios em vários países. E o trabalho que a gente faz tem essas três dimensões aí, a dimensão de promoção de produtos, que é onde a gente coloca um pouco a questão do design, porque na promoção a gente trabalha a capacitação de empresas, a gente trabalha investimentos, que é trazer investimentos estrangeiros para o Brasil, então empresas que querem aportar recursos aqui, desde implantar a sua fábrica aqui, até, por exemplo, a empresa que quer colocar recursos numa empresa brasileira, porque o produto dessa empresa brasileira tem interesse. Então, se a empresa brasileira está aberta a isso, o investidor vem aqui, aporta recursos para aumento de produção, etc. E o campo da internacionalização de empresas, são empresas brasileiras que a gente estrutura essa empresa para ela se montar, para ela montar a sua estrutura de fábrica, de loja, de representação em diferentes países, tá? Então, conhecendo isso e sabendo esse trabalho, a gente avançando um pouco mais, nós vamos falar sobre o ambiente brasileiro de negócios no mundo para que a gente vá chegando lá no nosso tema de design mais adiante, eu mostrar produtos para vocês e alguns exemplos, tá? Então, se a gente pensa assim, o Brasil é um país que está no momento atravessando uma crise, né, um momento bastante tumultuado, mas é um país que desperta um grande interesse de empresas estrangeiras. Então a gente tem muitas multinacionais aqui no país, porque esses investidores, essas grandes multinacionais, elas veem no Brasil como um excelente mercado. Nós temos muitos consumidores, então é um mercado muito interessante para as empresas estrangeiras. Então elas vêm para cá. E aí, nesse mercado, olha só, a gente é o 6º país no ranking dos CEOs como prioritários. Então, quando um CEO de uma empresa pensa, aonde eu vou colocar meu recurso? O Brasil está no radar dele. Então, a gente tem essa grande entrada de empresas brasileiras que vêm, montam a sua fábrica ou a sua representação, ou vende o seu produto através de terceiros, de lojas, de fábricas, etc. Então, a gente está sempre, o tempo todo, mundo globalizado, recebendo produtos de outros países aqui. Mas se a gente pensar o Brasil da porta para fora, a gente só tem 25 mil empresas que exportam, pouco mais de 25 mil. Isso é muito pouco, porque são milhões de empresas. E esse número de 25 mil não é quase nada. Se a gente falar, poxa, quais são as empresas que vendem os seus produtos em outros mercados? Argentina, Uruguai, Estados Unidos, França, Alemanha, China, Dubai, lá, os Emirados Árabes. E dessas 25 mil, olha só, 12.600 são micro e pequenas empresas. E isso é de 50% das exportações brasileiras em número de empresas. Quando a gente chega em valor, olha só, grandes empresas ainda concentram 94% das exportações brasileiras. Essas empresas que concentram 94%, elas não precisam de design, porque são as empresas que vendem matéria-prima. Vendem soja,
vendem minério de ferro, alumínio, algodão, não tem design. É o produto, é a matéria-prima, não é o produto com valor agregado. Então a gente descarta esse ambiente aí, mas ainda assim, ainda resta, se a gente pensar 1,2%, é um mercado que a gente vai descartar? Não. Tem muita empresa, muito microempresário, dando muito emprego e fazendo a diferença na nossa economia. E é esse empresário que nos interessa para a gente levar esse conhecimento de design e sair um pouco dessa esfera que o design é uma bela de uma mesa, uma bela de uma cadeira, um objeto desejado. Não, ele pode ser tudo, como eu dei o exemplo do caminhão. Por exemplo, uma outra empresa que está no projeto é uma empresa que constrói totens, esses totens interativos de diversos usos, aeroporto, para a escola, para uma série de coisas. Essa empresa queria melhorar o totem dela, mas ela queria reduzir o totem e torná-lo mais moderno. Só que ela precisava primeiro trabalhar a parte interna do totem, toda a parte do maquinário interno que vai dentro do computador, de tudo aquilo. Então ela também participou do projeto que eu vou contar para vocês, o projeto que chama Design Export, para melhorar essa estrutura interna do totem. Depois é que ela foi pensar a parte externa do produto. Então assim, como tornar a inovação um processo permanente? Através do design. E as micro e pequenas empresas não têm tempo de elaborar estratégias competitivas e não sabem, isso é o principal, não sabem como inserir a inovação em seus produtos, né, nos seus processos produtivos. Então aí é que entra você, todos vocês entram nisso aí, porque vocês vão daqui a pouco entrar nesse mercado de trabalho e vocês vão ter uma tarefa muito importante, que é desmistificar um pouco essa questão do design, é mostrar para o empresário que na hora que ele pensa design, a produção dele pode ganhar economicidade, ele pode ficar mais barato para produzir o produto, e aí ele vai ganhar no preço final, entendeu? Ele pode, por exemplo, moldar o seu produto para que na hora que ele vai exportar, ele tenha um acondicionamento melhor desse produto. Se a gente pensar, exportar fruta, e a gente pensa, vamos exportar uva. Uva é um produto extremamente perecível. Então, quando a uva ela tem uma embalagem adequada, ela vai ganhar mais perenidade. Então, ela pode, é óbvio que quando exporta uva, ela vai num container refrigerado, senão não sobrevive nem algumas horas. Mas ainda assim, essa mudança de temperatura e o transportar a uva, se ela não tiver uma embalagem boa, adequada para que a uva resista na temperatura e ela não chegue amassada, fermentada, e aí o comprador lá, estrangeiro, vai virar para o vendedor brasileiro aqui, seja a fazenda, seja qual for a estrutura que vende a uva, e dizer assim, olha, metade chegou estragada, então eu não vou te pagar o preço total combinado, porque metade da uva se perdeu. Então, isso também é importante, isso é design pensar. Então, vocês que estão entrando nesse mercado, isso é muito legal, porque significa que quando vocês ampliam o conhecimento e passam a ter essa percepção, vocês vão ganhar mais mercado, vocês vão estar ainda à frente de outros, porque vocês estão pensando internacionalmente, vocês estão pensando o produto brasileiro nesse mercado globalizado, isso traz um conhecimento e um patamar bem diferente para competir também aqui entre nós, né? Então esse é o projeto Design Export, que a Apex Brasil faz com o Centro Brasil Design, que estava aqui representado, eles estiveram aqui ao longo dessa semana, fiquem no Paraná, mas a gente atende empresas do Brasil inteiro. A primeira edição foram 100 empresas e a segunda edição 200 empresas participando. E o que é essa participação dessas empresas? É isso, a empresa ela tem um problema. A gente já, quando vai conversar com essa empresa, diz qual é o seu produto e para qual mercado. Eu preciso entender o mercado para qual você vai exportar. Eu exporto para o mundo. Não. Pensa um mercado que é o principal. Porque cada mercado vai ter uma regra. Uma regra para a embalagem, uma regra para o produto, uma adequação necessária. O próprio consumidor, dentro da sua característica, da sua cultura, tem exigências e demandas diferentes. Então, é importante a gente saber isso quando a gente vai pensar esse produto que vai para o outro país.
E aí o consultor vai na empresa, trabalha, podem ser vocês aí no futuro, vai na empresa, trabalha com a empresa, com o empresário, tira do empresário a informação, que muitas vezes ele não sabe exatamente dizer qual é, mas vai moldando aquele briefing até chegar no escritório de design. E aí o escritório vai trabalhar aquele produto, vai melhorar, vai pensar todos os aspectos necessários para que esse produto possa ser exportado. Então hoje a gente tem aí 300 empresas, 100 dessa primeira fase que já está concluída, 200 que estão participando, e tem, de novo, empresas do Brasil inteiro. E aí, olha só, 17 estados, várias cidades, vários consultores, mas olha que interessante, só 62% das empresas que contrataram design pela primeira vez, quer dizer, mais de 50% desse universo nunca tinha pensado design como algo que pudesse beneficiar a empresa, trazer para a empresa mais lucro, mais vendas, mais negócios, menos perda, minimizar riscos, custos. Então só 62%. E desse universo eu vou te falar, muitos deles, com um pouco mais de condição, passaram a ter o design dentro do seu planejamento, dentro da sua estratégia de negócios. Então, assim, é um universo de produtos, de trabalhos que estão sendo feitos lá. Um case interessante, cachaça. A gente tem algumas empresas de cachaça que participam do projeto. Quando a empresa começou a pensar, uma empresa específica, eu até vou mostrar um pouco mais adiante o produto dela, ela queria uma garrafa bonita. Ela tem uma garrafa, né, lá, o recipiente que ela usa para engarrafar a cachaça e vender no Brasil. Ela vende no Nordeste, é uma cachaça orgânica. E ele dizia, olha, para exportar eu quero uma garrafa diferente, bonita, que ao final aquele recipiente seja usado. A pessoa que comprou vai botar na prateleira, vai usar como garrafa d'água, não sei, vai dar algum uso para aquilo, não vai descartar e jogar no lixo. E aí a gente começou a trabalhar, e ele queria vender, ele já vendia, ele já comercializava a cachaça dele para os Estados Unidos e para a Europa. Só que tem um diferencial. Nos Estados Unidos, os recipientes para destilados têm de 750 ml, como aqui. Na Europa, alguns países da Europa, a legislação proíbe, ela determina que o máximo é de 700 ml, pode ter de 1000 ml. Ou seja, se o empresário usa o mesmo recipiente que ele fez para vender nos Estados Unidos, na hora que ele vai tentar entrar na Europa, o que vai acontecer? Não pode, está fora da regra, está fora da legislação. Aqui tem que ser 700 ml, se eu tenho 50 ml a mais, não posso comprar o seu produto, porque não vai atender a legislação local. Quem é que tem que ver isso? O consultor de design, porque na hora que o consultor está trabalhando com essa empresa, ele tem que pensar em todos os aspectos. Por isso que é importante saber qual é o mercado, porque aí ele vai lá na legislação e vai ver, que bacana, vamos ver quais são as regras para esse mercado. Então, se a gente tem uma empresa que era um produto alimentício, que eu agora não vou me lembrar qual era, ela estava vendendo nos Estados Unidos. E a moça começou, a dona da empresa começou, eu queria colocar no rótulo algumas coisas em vermelho que eu quero chamar a atenção, que aí o vermelho destaca. O vermelho nos Estados Unidos não compre, vermelho atenção, alerta. Se você botar na sua embalagem alguma coisa escrita em vermelho, o consumidor vai bater o olho e o que essa consciência coletiva vai dizer lá na memória dele? Não compre. Ele não vai nem ler. Ele vai dizer vermelho e tem alguma coisa errada ali. É a primeira memória que vem, tem alguma coisa errada, eu não vou comprar. Então, se vocês veem nas embalagens de medicamento lá nos Estados Unidos, ou qualquer embalagem, tem uma coisa vermelha, ele está querendo te alertar de alguma coisa, né? Por exemplo, uma empresa de biscoitos. A empresa brasileira, ela faz biscoitos doces e vende para América do Sul, Argentina, Paraguai, Colômbia, Peru. E ela começou a exportar para Panamá. Só que morango, no espanhol, aqui ela simplesmente traduziu, é frutilha. No Panamá não é frutilha, é fresno ou fresna. Então, quando ela foi passar o produto para lá, o comprador lá disse assim, não pode fresna. Fresna não é, no nosso espanhol aqui, é fresna, não é frutilha. Então, está errado a embalagem.
Então, assim, são detalhes que às vezes a gente fala assim, o empresário fala assim, bobagem, é tudo espanhol, entendeu? Feta, frutilha, tudo na nossa cor. Só que chega lá, o cara vai dizer, não, não pode, não atende à regra, existem restrições e eu preciso respeitar isso. Então, todos esses pontos são importantes quando a gente pensa no trabalho a ser feito, e esse trabalho é importante, muito desse trabalho é feito ou por um profissional em exportação, ou pode ser perfeitamente ser feito por um profissional de design. Um exemplo de uma empresa que estava trabalhando lá, ela estava com aquele recipiente lá dos shampoos e condicionador, etc., e passou para esse aqui mais, um pouco mais sofisticado, escuro, com design um pouquinho mais bacana. Ela queria um posicionamento premium, é um produto mais barato, mas ela queria um posicionamento premium, um aumento da percepção de valor. O mercado que ela estava pensando era a Polônia, e ela queria fazer algumas alterações, inclusive no produto. E aí isso foi trabalhado com a empresa pensou o produto, viu as condições, viu qual eram os competidores, quais são os produtos lá na Polônia, isso, como é que é esse recipiente para shampoo lá, para produtos de beleza. E aí fizeram todo um trabalho de pesquisa, que é um trabalho assim, importante e longo para chegar no produto final. O café da Condessa, ele tinha uma embalagem muito bonita, é um café lá de Minas Gerais, ele tinha uma embalagem muito bonita, que era uma embalagem preta, muito elegante. Mas aí, a Maria Carolina, que é a proprietária da empresa, ela estava pensando, gostaria que as novas embalagens refletissem o empoderamento feminino. Então ela queria algo mais alegre, algo diferenciado, e aí começaram a trabalhar essa nova embalagem. E aí o Cristiano Machado, que é da Casa Rex, que trabalhou com ela nessa nova embalagem, ele até falou, olha, cada vez mais vemos marcas indo além dos códigos usuais de sua categoria para construir personalidades autênticas. Então você pensar assim, nossa, isso é uma embalagem de café, ela é bonita, né? Ela chama atenção, aí você diz, nossa, que legal essa embalagem, né? Ela sai um pouco daquele usual da embalagem de café, que é um negócio bem feinho mesmo, né? E aí ela fez, e depois que ela fez a embalagem, ela ficou tão feliz, o negócio deu tão certo, quer dizer, estava fazendo o lançamento agora, que ela já está agregando o avental, o pano de prato e a toalha de mesa. Então a pessoa vai comprar o café, ela estava pensando inclusive se ela botava o pano de prato junto, porque aí quando você compra o café, você já vem com o pano de prato junto como se fosse um brinde. Mas aí pode comprar toalha. Então ela vai entrar num outro nível nas lojas, ela sai do supermercado, ela vai para as lojas de departamento, porque ela passou a oferecer algo bem mais interessante e bem mais completo. Aí o exemplo que eu dei das uvas, né, que mudou a embalagem, a empresa Ara Empreendimentos, o design foi o Ebert Hermann. E o gerente comercial, ele estava dizendo, olha, os nossos rótulos eram muito simples e com o visual poluído, não retratando bem o produto, que é diferenciado pela sua doçura e garantia de qualidade. Então, ele mudou para ser Docíssima no Brasil e Sun Grape no mercado internacional. Então, agora em outubro, 130 mil quilos de uvas estão sendo exportados e ele já estima um aumento nas vendas dele em função de uma troca, de um ajuste de embalagem. Esse é um caso bem bacana também, é uma empresa lá do Nordeste. Era essa embalagenzinha aqui, com plástico e tal. Olha como sofisticou. Deu uma boa melhorada na embalagem, já imaginando, já houve um aumento nas vendas e 80% do faturamento em novos mercados. Olha que interessante, além de ele aumentar a venda no mercado, para os quais ele já vendia, internacional, essa empresa exporta, uma empresa grande. Ela alcançou novos mercados por causa disso, né? Então ele criou uma embalagem skin pack primária, né? Envolta por uma caixa cartonada impressa em policromia. O grande diferencial foi a possibilidade de deixar uma janela para exposição do produto. Então o produto ficou bem mais bonito. Tem outro dele aqui, ó. Era aquilo ali, virou isso aqui, né? É um mix congelado aí para paella. Aqui tá a marca, tá aí em português, mas ele fez ela, tem ela em inglês, em espanhol e tal, porque ele exporta para vários mercados. Então a comunicação visual e a embalagem são fundamentais para transmitir nosso valor. Fez toda uma diferença aí para a empresa melhorar essa embalagem.
Aqui é uma empresa de produtos farmacêuticos e ela fez uma mudança, isso aí já é a nova caixinha que ela fez, mas ela ganhou em redução de custo, aproveitamento logístico, ampliou o mercado e fez a embalagem em 2 idiomas. Uma coisa que é muito interessante que o design trabalha muitas vezes é ganhar espaço. Muitas vezes um produto tem um espaço vazio e desnecessário. Quando você está vendendo no mercado nacional, menos mal. Quando você começa a vender de um estado para o outro, começa a complicar, porque isso significa que você está ocupando mais espaço de caixa, mais espaço no caminhão, o frete é mais caro e assim por diante. Quando você vai exportar, nossa, esse custo aumenta imensamente. Então, você ter essa economicidade de espaço, você pensar espaços que podem ser eliminados para você ganhar melhor condição de transporte, faz muita diferença. Foi o que essa empresa aí fez, mudou inclusive as caixas aonde o produto vai. Então, ao melhorar essa caixa, isso também fez ali um aumento de cerca de 25% nas exportações, porque ele ganhou porque melhorou o preço, né? Porque na hora que ele começou a conseguir mandar mais, ocupando menos espaço, ele está perdendo menos dinheiro, portanto, está aumentando o faturamento da empresa. Esse é um caso bacana também de uma empresa lá do Rio Grande do Sul, quem diria, Rio Grande do Sul, churrasco, né? Então a empresa tinha lá esse equipamento para churrasco e ele queria melhorar, e esse é um caso legal. Esse design aí, ele é muito interessante, o Ângelo. Isso era um amigo dele, eles estavam comendo churrasco, começaram a trocar ideias e o amigo que é empresário falou: pô, Ângelo, eu queria melhorar aí, porque a gente pega, nossa, esquenta, queima a mão, eu quero que o negócio rode. E aí eles começaram a trabalhar para melhorar o produto, e aí o produto ficou bem mais sofisticado, mais longo, para proteger a mão do churrasqueiro ali, para não esquentar, para que o espeto rode, para que o espeto tenha um bom encaixe na churrasqueira. Então, com essa brincadeira aí, o cara ganhou o mercado, o produto dele foi para um outro patamar de venda, para uma outra localização e de interesse dentro das lojas que vendem esse tipo de produto, fez toda a diferença para ele, né? E aí está lá colocado, ó, redução de custo de fabricação de 22%. Esse é um diferencial muito interessante que o design traz para a empresa, né? Essa redução de custo. A gente pode pensar, óbvio, em embelezamento do produto, mas o que esse produto vai ter ou vai ser adaptado para que o custo de fabricação seja reduzido. O exemplo que eu falei da garrafa de cachaça, essa é a cachaça que é vendida no mercado internacional, e ele começou a fabricar aquela cachaça ali, que o vidro tem esse desenho, ou seja, uma vez consumida, é só tirar o rótulo e vira uma linda garrafa. A garrafa é realmente muito bonita, e aí é isso. Então, o antes e o depois da cachaça Sanhaçu, se não me engano é de Pernambuco, né? O Otto Barreto, lá, o administrador, dizendo: o investimento em design, desde a criação da empresa, tem tido um retorno bastante significativo. A visão de um profissional da área elevou o conceito das nossas embalagens, abriu portas no mercado internacional. 6% do aumento de vendas, né? Início das exportações vai ser em 2018. Ele já ganhou o mercado nacional. E aqui um negócio legal, a Cosmoprof é uma feira que acontece todo ano. Aqui é 2017, todo ano existe essa Cosmoprof, que é uma feira de produtos de beleza. Tudo, creme, shampoo, condicionador, tudo que se possa pensar, maquiagem. E essa feira acontece na Itália. Então nós estamos fazendo um trabalho muito bacana agora, que é levar um consultor, ele vai com um grupo de empresas e ele vai olhar como que essas empresas se comportam na feira. Então ele vai olhar os outros países, que é uma feira internacional, com países e produtos de vários países, né? Então ele vai olhar como é que é esse stand brasileiro, como é que é esse espaço brasileiro com os produtos brasileiros em relação a outros produtos, em relação a outros países. Como é que a gente se destaca? Como é que tá, qual é o comportamento desse comprador, porque é uma feira que
tem público em geral, mas é uma feira que tem muito comprador, grandes compradores. Então, como é que esse comprador vai, como é que ele se comporta? Vamos fazer pesquisa com ele, vamos ver como é que ele está vendo o produto brasileiro, o que tem nesse produto brasileiro que chama atenção positiva e negativamente. Então, esse é um trabalho muito bacana que esse grupo de designers que trabalha com a gente vai começar a fazer agora a partir de 2018, para ver se a gente traz um ganho para essas empresas aí, essas empresas da área de cosméticos, que para elas é muito importante essa participação em feiras. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês, com toda essa conversa aqui, é essa importância da gente ter essa visão mais abrangente do design. Então, para quem já está nesse mercado, para quem está querendo entrar nesse mercado, quando a gente começa a pensar essa questão, por exemplo, dos produtos brasileiros e a relação dele com outros países, ou o que a gente pode ganhar quando a gente vai de uma forma adequada se colocar nesse mercado internacional, isso faz toda a diferença. Então, assim, como eu disse, é um mundo de oportunidades. Desde que o design, vocês ampliem isso para aquilo que eu gosto muito, que é o design thinking. É quando você começa a fazer perguntas e você vai afunilando aquele universo de perguntas até vocês fazerem as perguntas certas para poder identificar o problema ou a questão e resolvê-la através do design, através da inovação, e isso trazer ganhos para todo mundo. Então tem um mundo de oportunidades aí para vocês. Vamos ver se essas empresas brasileiras passam a perceber o design como algo importante ali para elas no dia a dia. Tá bom? É isso. Muito obrigada.